Excelentíssimo senhor professor José Melo de Oliveira, governador do estado do Amazonas. Chame os outros. Excelentíssimo senhor deputado Josué Cláudio de Souza Filho, presidente da Assembleia Legislativa do estado do Amazonas. Excelentíssima senhora desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo, presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas. Excelentíssimo senhor Mauro Luiz Campbell Marques, ministro do Superior Tribunal de Justiça. Excelentíssimo senhor procurador Roberto Cavalcante Cristianan da Silva, procurador-geral do Ministério Público de Contas. Excelentíssimo senhor procurador de Justiça Fábio Braga Monteiro, procurador-geral de Justiça do estado do Amazonas. Excelentíssimo senhor subprocurador-geral do município Rafael Albuquerque Gomes de Oliveira, neste ato, representando o excelentíssimo senhor Arthur Vigílio do Carmo Ribeiro Neto, prefeito de Manaus. Excelentíssimo senhor conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva, coordenador-geral da Escola de Contas Públicas. Excelentíssimo senhor vereador Maurício Wilker de Azevedo Barreto, presidente da Câmara Municipal de Manaus. Excelentíssima senhora desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Excelentíssimo senhor desembargador Davi Alves de Melo Júnior, diretor da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho. Excelentíssima senhora procuradora Tatiana Almeida de Andrade Dornelles, procuradora-chefe do Ministério Público Federal no Amazonas. Mais uma vez, cumprimentando todas as autoridades presentes, pessoa dos chefes de poderes, governador, presidente da Assembleia, presidente do Tribunal de Justiça, faço extensivo a todos os conselheiros presentes e vislumbro aqui Júlio Cabral, Júlio Pinheiro, Raimundo Miquiles, Yara Santos Lins. O conselheiro Ari está em viagem ao serviço da Corte. Ofereço mais uma vez o bom dia, cumprimento os eminentes procuradores desta Corte e auditores. Vejo Mário Filho, Dr. Carlos Alberto, Roberto Cristianan, Elissandra, conselheiro Ari Moutinho na área. E sem nenhuma delonga, atendendo os senhores prefeitos, senhores secretários, senhores vereadores, servidores da SEDUC, alunos da Escola de Contas, bom dia, senhoras e senhores. Doutor Érico, a palavra é sua, o senhor é o coordenador, o senhor vai... É o hino? Perfeito, ao hino eu me quedo e me levanto.
Doutor Roberto Cristianan está presente? E é isso que eu queria registrar novamente a sua presença. E convidar o eminente vice-presidente da Corte, doutor Arimoutinho, para fazer parte da mesa. Doutor Érico, é uma honra conceder a palavra a Vossa Excelência como coordenador para a abertura deste ano. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor governador do Estado do Amazonas, permitam todas as autoridades presentes cumprimentá-las na pessoa de Sua Excelência, governador do Estado. Excelentíssimo senhor conselheiro Josué Filho, muito obrigado por me conceder a palavra, e na pessoa de Vossa Excelência eu cumprimento todos os conselheiros e servidores do Tribunal de Contas do Amazonas e todos os servidores que se fazem presente a essa solenidade. Serei muito breve, porque hoje nós teremos uma aula magistral, inaugurando os trabalhos do ano letivo da Escola de Contas, do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, que acabou de completar em dezembro 5 anos, e que parte para o seu 6º ano com o desafio de superar ainda as marcas que já são vitoriosas, que são marcas de certificação de seus próprios servidores e de jurisdicionados da administração estadual e das administrações municipais. Eu, portanto, aqui apenas gostaria, e todos devem ter recebido um panfleto exatamente demonstrando o que a escola pretende fazer este ano, com todo o apoio da presidência do tribunal, como aliás aconteceu no ano passado. A verdade é que nós conseguimos as vitórias de 2014 muito, porque o presidente também é um entusiasta da Escola de Contas Públicas e é um entusiasta dessa tarefa do Tribunal de Contas de também ser pedagógico e talvez até mesmo, na visão dele, ser, por primeiro, pedagógico. E por este calendário nós podemos ver que a escola atuará essencialmente em 3 campos: na capacitação dos seus próprios servidores, evidentemente, na capacitação dos jurisdicionados da administração estadual e das administrações municipais, sobretudo as administrações mais distantes da capital, os municípios mais distantes da capital, que, por consequência, sofrem maiores dificuldades, inclusive no treinamento de seu pessoal. E também este ano estamos tentando entrar numa seara nova, que é a capacitação da própria sociedade civil, organizada, e há um projeto ambicioso de nós criarmos aquilo que nós estamos chamando de agentes de controle social. Aquelas pessoas que serão treinadas pelo Tribunal de Contas para nos ajudar a fiscalizar o bom emprego dos recursos públicos. É o pai que frequenta o Conselho de Pais e Mestres, são os conselheiros do Fundeb, enfim, são aquelas pessoas que precisam de um treinamento especial, precisam entender o que significa recurso público, como se aplica recurso público, para poder ajudar o Tribunal de Contas nessa tarefa de controle. Enfim, os nossos números também estão postos aqui. No ano passado nós conseguimos capacitar 8.000 servidores, e destes 3.273 são do interior do Estado, exatamente a meta que nós desejamos alcançar. Eu, para encerrar, gostaria de agradecer muitíssimo a gentileza, aliás, uma marca registrada de Sua Excelência, a gentileza do ministro Mauro Campbell Marques, que abriu a sua agenda para nós e que permitiu que hoje nós tenhamos essa solenidade maravilhosa, reunindo aqui expressivas autoridades do Estado, gestores do interior do Estado, prefeitos. Muito obrigado pela presença, presidente de Câmara. Eu quero agradecer muito a Sua Excelência, o ministro, que aliás tem sido sempre foi um parceiro do Tribunal de Contas, ele que já pertenceu às hostes de um Tribunal de Contas. Enfim, eu tenho absoluta certeza que nós escolhemos muito bem o nosso palestrante de hoje, e eu tenho absoluta certeza que o sucesso de hoje se reflita, e é uma torcida minha, se refletirá
no ano todo. Começaremos bem e tenho certeza que será um bom ano para a Escola de Contas, onde nós poderemos ter palestras, cursos da melhor qualidade. Sem mais delongas, e agradecendo mais uma vez, ministro Mauro, a sua presença entre nós, eu gostaria então de anunciar, senhor presidente, a aula magistral, a aula inaugural do ministro do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell Marques. Muito obrigado a todos. O conselheiro Érico já lhe anunciou, o governador me dispensou de uso do tempo. Se eu pudesse dourar as palavras, assim se a honra e a saudade eu fosse, eu com letras de ouro anuncio a presença da nossa tribuna de Vossa Excelência, eminente ministro Mauro Luiz Campbell Marques. Com todas as gratidões da Corte pela sua presença muito querida e honrosa. Muito bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente da nossa Corte de Contas Estadual, conselheiro José Cláudio Souza Filho, excelentíssimo senhor governador constitucional do Estado, professor José Melo de Oliveira, excelentíssimo senhor deputado estadual Josué Cláudio Souza Neto, que preside a augusta Casa Legislativa dos Amazonenses, excelentíssima senhora esmagadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo, que bem preside o Tribunal de Justiça da minha terra, o excelentíssimo senhor Procurador de Contas e Procurador-Geral de Contas do Ministério Público de Contas, Dr. Roberto Cavalcante Cristiananda Silva, na pessoa de Vossa Excelência, saúdo os senhores procuradores de contas aqui presentes, o excelentíssimo senhor Procurador de Justiça, Promotor de Justiça Fábio Braga Monteiro, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, na pessoa de Vossa Excelência também saúdo todos os eminentes promotores, procuradores do Ministério Público aqui presentes. Excelentíssimo senhor subprocurador-geral do município, Rafael Albuquerque Gomes de Oliveira, que neste ato representa o senhor prefeito municipal de Manaus, meu caríssimo amigo, irmão, Érico Xavier de Terres Silva, que é conselheiro desta corte, do terço, digamos assim, do Ministério Público de Contas nesta corte, e coordenador-geral da Escola de Contas Públicas dos Amazonenses. Excelentíssimo senhor vereador Maurício Wilker Azevedo Barreto, cumprimento Vossa Excelência e os senhores vereadores da Augusta Câmara Municipal de Manaus, e um abraço afetuoso na sua mãe. Excelentíssima senhora desembargadora Maria do seu Perpétuo Socorro Guedes Moura, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, e na pessoa de Vossa Excelência, estendo os cumprimentos também às suas excelências, senhores membros daquela corte aqui presentes. Esse é o senhor desembargador federal do Trabalho, Davi Alves de Melo Júnior, que é diretor da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, e cumprimento na pessoa de Vossa Excelência, senhores magistrados do trabalho aqui presentes. Doutora Tatiana Almeida Dornelles, procuradora-chefe do Ministério Público Federal no Amazonas, na pessoa de Vossa Excelência, quero saudar todos os membros do Ministério Público da União aqui presentes também. E na pessoa do eminente conselheiro, queridíssimo amigo de família, Armando Andrade Menezes, eu quero saudar os conselheiros de sempre, e aqui presente também o tio Arlindo Porto, uma satisfação muito grande ter Vossa Excelência aqui. Quero saudar especialmente também os senhores deputados estaduais, além do eminente presidente aqui presentes, que fazem presença e honram com suas presenças nessa solenidade, senhores secretários de Estado, senhores secretários dos municípios, senhores prefeitos municipais aqui presentes, senhores conselheiros desta corte, nas pessoas de suas excelências, o vice-presidente, eminente conselheiro Ari Jorge Moutinho da Costa Júnior, eminente corregedor, conselheiro Antônio Júlio Bernardo Cabral, os senhores conselheiros Raimundo José Miquiles, Júlio Assis Correia Pinheiro, que é ouvidor desta corte também, querido amigo,
e da conselheira Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos. Uma saudação especial aos eminentes auditores desta casa, doutores Mário José de Moraes Costa Filho e Alípio Reis Firmo Filho. Uma saudação especial ao batonier aqui presente, pela Ordem dos Advogados do Brasil, conselheiro federal Jean Cleuter Mendonça. Agradeço a Vossa Excelência, senhores servidores e servidoras, senhoras e senhores, meus queridos amigos. Como eu já revelei aqui na saudação, o Érico, antes de ser conselheiro, eu acredito que, desde que nós aprendemos a falar, papai e mamãe, nós nos conhecemos. De forma que tudo que o conselheiro Érico falou aqui em relação à minha pessoa, acredita em grande parte a esta amizade longeva que nós herdamos dos nossos pais. Portanto, conselheiro, eu queria agradecer a Vossa Excelência e ao presidente desta Corte, que tanto apoia essa iniciativa de manter viva a nossa Escola de Contas Públicas. Agradeço em meu nome e do Superior Tribunal de Justiça, que aqui represento com muita honra e muita satisfação, e procurarei, dentro do possível, não doutrinar ninguém aqui com o tema que vamos explorar. Mas, necessariamente, o que nós buscaremos é, sem dúvida alguma, passar qual é o sentimento atual da Corte infraconstitucional ao interpretar a Lei 8429 e, sempre que possível, tangenciando com subtemas como este, que é a interpretação da 8429, da Lei de Improbidade Administrativa, no que pertine às contas públicas, aos tribunais de contas, já que é rotina da nossa Corte debater esses temas nas bancadas da primeira e segunda turma e da primeira sessão. Portanto, para não cansá-los, eu começaria reavivando aqui um dos temas que é muito caro e, embora possam achar repetitivo o que vou falar, eu espero que achem repetitivo, isso é muito bom para a cidadania brasileira, em que, se havia algum lampejo constitucional antecedente a 88, de arbitrariedade, de nostalgia por exceção constitucional, em que alguém pudesse ser condenado por algum ato sem que, necessariamente, houvesse a sindicância, a exploração do elemento volitivo, ou seja, exatamente do elemento subjetivo do agente, pós-88, e isso ficou decaído, sepultado. E o Brasil veio, sem dúvida alguma, até mesmo no seu período pré-constituinte, avançando com muita galhardia no controle das verbas públicas, no controle do dinheiro público neste país. Assim foi com a Lei da Ação Popular, depois a Lei da Ação Civil Pública, e, nas palavras de um grande professor, eminente jurista e eminente juiz deste país, que é Teori Albino Zavascki, Sua Excelência bem pontua que essas duas primeiras leis tinham um caráter eminentemente ressarcitório, ou seja, todo aquele que causasse lesão ao erário ou se locupletasse dele, teria que repor ao erário. Isso, sem dúvida alguma, é basilar. Mas, pós-Constituição de 88, o que se viu foi que, no artigo 37, parágrafo 4º da Carta, se estabeleceu uma norma de teor constitucional e de controle absoluto da probidade. E dela se deu ensejo à promulgação da Lei 8429, que esta, sim,
uma lei de caráter eminentemente sancionador. Esta posição sancionatória da lei é que gera, efetivamente, discussões acaloradas para saber que princípios nós iríamos atrair para a aplicação dessa lei. Se vamos atrair os princípios eminentemente de direito administrativo, pura e simplesmente administrativo, e aí até 2009, o nosso Superior Tribunal de Justiça, pelas suas duas turmas de direito público, sempre teve um embate muito grande na bancada, porque alguns a defender a aplicação pura e simples das leis administrativas e, consequentemente, aplicar até a teoria da objetiva penal, da contravenção penal, que nós herdamos do direito francês, é dizer, praticou o ato, não importa, você é responsabilizado penalmente. Esta era a regra do Superior Tribunal de Justiça. E eu quero que gravem essa introdução, porque isso será levado muito em conta ao final dessa breve exposição que faço às senhoras e senhores aqui, para entenderem o porquê que o tribunal avançou, e sobre essas bases que eu acabo de falar, é que ele passou a decidir. É dizer, a primeira turma, capitaneada sobre este ponto de vista pelo eminente ministro Teori Albino Zavascki, ainda no Superior Tribunal de Justiça, logo assentou que esse tripé do direito administrativo sancionador, em que lá estão a primeira perna, a lei da ação popular, a segunda, a lei da ação civil pública, e a terceira, a lei que define e pune os atos a prática de atos de improbidade administrativa por agentes públicos ou por assemelhados, na forma do artigo 3º, este tripé, necessariamente, ele tem um condão a partir da edição da Lei 8.429, de caráter sancionador e atraindo para ele todas ou quase todas as normas do direito penal e processual penal. O ministro Teori Zavascki avança um pouco mais e o Supremo Tribunal Federal agora voltará à carga em analisar sobre outro clima político também a questão do foro por prerrogativa de função em matéria de prática de atos de improbidade administrativa. Se houver tempo, eu ainda faço um comentário e explico esse ponto de vista. Mas fiquemos com um elemento subjetivo, ou seja, a segunda turma, a partir de 88, e aí eu me valho muito, professor Érico, da experiência de gestão pública, de conhecimento de gestão pública, ou de uma aventura que tive na gestão pública. Eu me vali muito disso para, na bancada da segunda turma, explicar aos meus pares, aos nossos pares, naquela época, Sua Excelência, o eminente ministro Eliana Calmon, Castro Meira, Humberto Martins e Herman Benjamin, que o caminho mais curto para que nós efetivamente interpretássemos à altura do que os brasileiros pensam a Lei 8429 seria a adesão às teses da primeira turma, que lá já se assentava a imprescindibilidade da aferição do elemento subjetivo para a prática de atos de improbidade administrativa. Necessariamente, os artigos 8, 9, 10 e 11 da lei, o primeiro, que pune os atos que importam enriquecimento ilícito, o segundo, os atos que causam prejuízo ao erário, e o artigo 11, que atentem contra os princípios da administração pública, ou os violem, sobretudo este último artigo, o Superior Tribunal de Justiça acabou sendo protagonista de um doutrinamento, efetivamente, além de uma jurisprudência, mas doutrinou a gestão pública para explicar que o artigo 11 ele não pode servir de repositório para investigações mal feitas ou inacabadas,
que não conseguiram lograr êxito em conseguir provar que o agente ou a empresa praticou alguma lucração pessoal ou que não houve desvio de verbas pelo artigo 10 e, consequentemente, já que não houve no 9 nem no 10, coloca no 11. Eu sempre rememoro aqui, e os senhores bacharéis em direitos e advogados bem se recordam, que todas as vezes que os clientes procuravam os advogados para que processassem alguém por crime contra a honra, sempre que descrevia a conduta toda, o advogado dizia: olha, vou colocar pelos 3, porque se não for calúnia, é injúria, se não for injúria, calúnia, é difamação. Então, na hora, o juiz escolhe qual é o melhor. Então, essa prática, lamentavelmente, também ocorreu em relação à Lia, e precisava haver uma contenção constitucional, também constitucional. O Superior Tribunal de Justiça optou necessariamente por admitir a aplicação em Grano Salles desses princípios que norteiam o direito penal e o direito processual penal. E, necessariamente, nesse microsistema de proteção à moralidade da administração pública, conseguiu também a segunda turma, a nossa turma, modéstia à parte, a melhor turma do tribunal, a mais operosa, pelo menos, a nossa segunda turma optou também por entender que há que haver o elemento volitivo e, no caso do artigo 11, o dolo genérico, não o dolo específico. Mas por culpa, ninguém pode ser pechado como ímprobo, salvo no caso do artigo 10, que também traz o elemento volitivo expresso na conduta, no preceito legal. De forma que nós caminhamos e firmamos posição nesse sentido. Lamentavelmente, senhores conselheiros, nós ainda verificamos que é um hábito, a meu sentir, inconveniente, digamos assim, das cortes ordinárias, federais e estaduais, não explorar isto. Ou seja, o juiz não faz a discriminação individualizando as condutas e, consequentemente, imputando a cada um, além da prática do crime, o elemento volitivo, se dolo ou culpa. O tribunal confirma essa sentença e, quando confirma, esse é o detalhe, quando ele confirma, tribunal ordinário de apelação, sem trazer no acórdão qual é a conduta imputada como ímproba, aí a situação é gravíssima, porque o Superior Tribunal de Justiça não vai poder entrar, como sabido, em fatos e provas não é salvar a pele do ímprobo, não se trata disso, é dar ao agente público as garantias que a Constituição e a lei outorga, que é saber qual foi o elemento subjetivo que o levou à prática daquele evento danoso ou simplesmente que violou princípios da administração pública. Isso ainda é muito comum, razão pela qual é sempre necessário que, em todas as conversas que a gente tenha, extra-tribunal, a gente concite os julgadores ordinários, dos tribunais de apelação, sobretudo, a irem às provas, revisitarem os autos todos. Uma das grandes preocupações, tenham, senhoras e senhores, certeza, do nosso tribunal, é que as práticas de um julgamento mais célere pelo nosso tribunal estão levando à aplicação deste norte, dessa conduta julgadora, também às instâncias ordinárias. E isto é nefando para a cidadania brasileira. É dizer, o juiz, ele, senhor das provas e dos fatos, há que avaliar com toda a seriedade e competência todo o caderno probatório para decidir. Os eminentes desembargadores em grau de apelação, igualmente, têm eles a obrigação
de ir processo a processo e verificar caso a caso para saber se o juiz bem julgou. Se não se operar o sistema assim, ele subverte-se. Ele se subverte e a consequência natural disso é que o ônus seja transferido ao nosso tribunal quando a competência nossa é muito restrita para tanto. De forma que não precisam anotar nada, há números depois que eu vou soltar, vou colocar de alguns recursos especiais em que isso ficou assentado. Um outro tema que necessariamente é candente e segue o mesmo norte é seguramente a interpretação que a nossa Corte dava no passado e que, sob este aspecto, precisa evoluir. Nós ainda temos a visão majoritária de achar, por exemplo, que esta Corte é um órgão meramente auxiliar do Poder Judiciário, do Poder Legislativo. É desconhecer o direito comparado e saber as origens dos tribunais de contas, sobretudo da nossa pátria irmã Portugal, em que a Corte de Contas Portuguesa, saibam vossas excelências que os pleitos para compor aquela Corte de Contas se assemelham aos pleitos para compor a Suprema Corte da República Portuguesa. Tamanho é o galardão de competência e excelência das Cortes de Contas. Então, o nosso tribunal, sempre que avaliou os tribunais de contas, ele disse, dentre outras coisas, o seguinte: a Lei 8429 define em seu artigo 11, inciso 6, que a ausência de prestação de contas é ato ímprobo. Porém, deve-se destacar que não é a simples ausência de prestação de contas, no prazo em que se deveria ser apresentada, que implica na caracterização de ato de improbidade administrativa, sendo necessário aferir o motivo do atraso na prestação de contas e os efeitos decorrentes disso. Um caso concreto: no caso dos autos, o acórdão não consignou nenhum fato que pudesse dar ensejo ao entendimento de que o réu extrapolou o prazo da prestação de contas com o intuito de locupletar-se, de alguma forma, de seu ato omissivo, disse o ministro Benedito Gonçalves, no agravo regimental, no recurso especial 1.295.240 do Piauí. Novamente, mais adiante, o tribunal assim se pronunciou. As instâncias ordinárias afirmaram que a conduta imputada ao recorrente não se enquadra no tipo sancionador do artigo 11, violação a princípios 4 da Lei de Improbidade Administrativa. No caso, o recorrente prestou as contas, mesmo fora do prazo devido, e teve aprovação pelo Tribunal de Contas, o que mostra patente o descompasso com o artigo 11, item 4 da LIA, deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. A tipificação deficiente ou a falha de tipificação fechada do ato ímprobo, como é manifestamente desejável, por se tratar de requisito próprio do direito sancionador, pode conduzir à tentativa de punir com a mesma sanção os atos simplesmente ilegais e os atos induvidosamente caracterizados como de improbidade administrativa, praticados por servidores ou agentes públicos, o que impõe a atuação moderadora e corretiva do Poder Judiciário, para evitar os excessos e o tratamento uniforme de situações objetivas distintas e inconfundíveis com infração ao princípio da reserva da proporcionalidade, disse Napoleão Nunes Maia Filho, no recurso especial 1.306.756. O segundo marco da jurisprudência do STJ estabeleceu que o tipo exige obrigatoriamente dolo genérico na conduta do agente público, não bastando que a omissão da prestação de contas seja decorrente de culpa. E assim lavrou o tribunal, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para a configuração do ato de improbidade previsto no artigo 11, item 4, não basta o mero atraso na prestação de contas,
sendo necessário demonstrar a má-fé ou dolo genérico na prática de ato tipificado no aludido preceito normativo. Og Fernandes disse isso no recurso especial 1.223.106. Também Humberto Martins, no recurso especial 1.382.436, assim se pronunciou: a configuração do ato de improbidade administrativa, previsto no artigo 11 da Lei 8.429, somente é possível se demonstrar a prática dolosa de conduta que atente contra os princípios da administração pública. O ministro Castro Meira repisa ao dizer que, para a configuração do ato de improbidade, de deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, descrito no artigo 11.4, faz-se necessária a comprovação da conduta omissiva dolosa do agente público, a malversação dos recursos do convênio, em decorrência de dispensa indevida de licitação, pelo qual o gestor já fora condenado, associada à apresentação tardia da respectiva prestação de contas, após quase 2 anos do prazo legal e por força de instauração de ação civil pública, constituem dados suficientes para que fique caracterizada a má-fé do gestor. Este foi um caso, como visto, em que o acórdão foi muito rico em detalhes sobre a conduta para que nós pudéssemos reformar o acórdão. A terceira premissa da jurisprudência da nossa Corte sobre o tema tem valorizado situações fáticas descritas no julgamento pelos tribunais de origem, como eu falei, especialmente no tocante ao reconhecimento dos tribunais de contas. E assim se pronunciou o tribunal. No presente caso, o Tribunal ACO, ao analisar a conduta do agente, consignou expressamente que não houve má-fé por parte do agente público, não tendo sido demonstrada a aplicação irregular da verba pública, dano financeiro ao erário ou qualquer violação aos princípios da administração pública. Isso foi dito no 488.007 do Rio Grande do Norte. Consoante destacado no aresto recorrido, o convênio firmado pelo município foi alvo de uma tomada de contas especial simplificada, não se tendo notícia de que as contas foram julgadas irregulares. O acórdão recorrido registra a informação de que não houve dano ao erário e que o ente público não foi prejudicado pelo atraso na prestação de contas do seu chefe do Poder Executivo, pois permaneceu celebrando convênios. Castro Meira disse isso no 1.265.964. Houve um caso julgado na segunda turma, em que ficou relator para o acórdão o ministro César Lasso Rocha, em que Sua Excelência disse: prestadas e aprovadas as contas pelo Tribunal de Contas, não se tem um fato típico para a manutenção da condenação por ausência de prestação de contas. Disse Sua Excelência no RESP 1.293.330. Mas também disse Sua Excelência num recurso especial aqui do norte do país, que depois passo a Vossa Excelência de Roraima, em que o caso era uma situação envolvendo o Tribunal de Contas da União, em que, naquela primeira fiscalização do Tribunal de Contas quanto às verbas aplicadas no âmbito da saúde pública do município de Boa Vista, o tribunal, o auditor, ao tomar todos os papéis... Pacífico está aqui presente? Não? Está aqui, Graça? Graça? Não está? O Pacífico não está aqui. O doutor Pacífico não está aqui? Não. Eu já ia falar as papeladas e documentações. O doutor Pacífico se referia sempre. Uma saudação especial ao eminente professor de todos nós, do Percino Sá Nogueira Filho, aqui presente, desembargador e membro do Ministério Público, e doutora Silvia Tuma. Também uma saudação especial ao nosso, não digo antigo, né, Chicão, que aí fica ruim, né? Mas ao nosso Procurador-Geral de Justiça do Amazonas, de sempre, Francisco Cruz. Mas nesse caso, então, voltando ao caso de Boa Vista, no momento em que a fiscalização do TCU passou, ela pega cópias da prestação de contas. E nas cópias da prestação de contas, o que aconteceu? O tesoureiro da prefeitura, naquela nota fiscal, em que vem pontilhado, furado o número da nota fiscal por segurança, quando aquilo é xerocopiado, né, na época do Chicão, a fotocópia, né, aquele número desaparece.
E o que é que fez o tesoureiro? Pegou uma caneta preta e cobriu o pontilhado da Xerox, né? A priori, a primeira análise que o Tribunal de Contas da União fez foi que aquilo era uma documentação falsificada, adulterada. Mas os originais estavam lá para serem contrastados e não foram. Isso gerou uma ação de improbidade. Houve, salvo engano, condenação em primeiro e segundo grau em Boa Vista do prefeito municipal. E o que aconteceu? Simplesmente a prefeitura apresentou ao Tribunal de Contas as notas fiscais originais e demonstrou que elas eram íntegras, não havia nenhuma pecha. E a prestação de contas foi sufragada e aprovada pelo Tribunal de Contas da União posteriormente. E a nossa turma, já embaixo da declaração, ao tomar conhecimento desse fato, considerando, doutora Tatiana Dornelles, considerando que toda a ação foi fulcrada em cima dessa documentação, exclusivamente do Tribunal de Contas da União, e nenhuma outra coleta de provas foi feita sobre os atos, entendemos por afastar a prática de atos de improbidade por parte desse agente público, já que as provas eram candentemente irregulares. Por fim, outro importante tema a ser consignado se refere à inter-relação da aplicação entre a Lei de Improbidade Administrativa e os julgamentos dos Tribunais de Contas. Como sabido, essa lei traz um dispositivo de discutível, professor Érico, discutível constitucionalidade, que assim está lavrado. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe, item 2, da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal de Contas, Tribunal ou Conselho de Contas. Fecho aspas. O ministro Fux, ainda no STJ, assim se pronunciou. O controle exercido pelo Tribunal de Contas não é jurisdicional. Por isso, não há qualquer vinculação da decisão proferida pelo órgão de controle e a possibilidade de ser o ato impugnado em sede de ação de improbidade administrativa sujeita ao controle do Poder Judiciário, consoante expressa a previsão do artigo 21.2 da 8429. Deveras, a atividade do Tribunal de Contas da União, denominada de controle externo, que auxilia o Congresso Nacional na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, é revestida de caráter opinativo, razão pela qual não vincula a atuação do sujeito ativo da ação civil de improbidade administrativa. E segue Sua Excelência. A doutrina, sob esse enfoque, preconiza que, assim, as decisões dos tribunais de contas não vinculam a atuação do sujeito ativo na ação civil pública, posto que são meramente opinativas e limitadas aos aspectos de fiscalização contábil, orçamentária e fiscal. Devem, por isso, ser objeto de análise crítica do Ministério Público e dos demais colegitimados ativos, visando identificar, entre as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas, se alguma delas realmente configura ato de improbidade administrativa. No caso, o tribunal local, ao analisar a questão concernente à aprovação de contas pelo Tribunal de Controle, assentou que, no que tange ao posicionamento do TCU, se, por um lado, milita em favor dos ora agravantes a decisão deste órgão administrativo que concluiu que a operação de financiamento ao sistema de transmissão do Nordeste foi regular e não resultou qualquer prejuízo ao erário, por outro lado, a teor do que dispõe o inciso 2 do artigo 21 da 8429, a aplicação das sanções previstas nesta lei independe da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou Tribunal de Contas ou Conselho de Contas. As questões que importem em saber se a redução tarifária, que segundo o TCU não foi concedida exclusivamente à STN, causou ou não prejuízo ao Banco Nacional do Nordeste, deverá ser desenvolvida no curso da ação. Diz Sua Excelência, ainda com remate, sua posição, a natureza do Tribunal de Contas
de órgão de controle auxiliar do Poder Legislativo, era o que eu me batia aqui, decorre que sua atividade é meramente fiscalizadora e suas decisões têm caráter técnico-administrativo, não encerrando a atividade judicante, o que resulta na impossibilidade de suas decisões produzirem coisa julgada e, por consequência, não vincula a atuação do Poder Judiciário, sendo passíveis de revisão por este Poder, máximo em face do princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional, à luz do artigo 5º, portanto, inciso 35 da Carta Republicana Federal. Brevíssimos comentários. O primeiro deles é que, eu repito, eu aguardo que o Supremo Tribunal Federal ainda se pronuncie sobre esse dispositivo, já que toda a matriz de controle de contas é fulcrada em sede constitucional. E é duvidosa a constitucionalidade de um dispositivo de uma lei ordinária que resolve conter ou balizar o que a Constituição não lhe outorgou nesse jaez, que é o total, o absoluto desprezo ao trabalho de controle de contas exercido pelos tribunais de contas da União e dos Estados da Federação. A jurisprudência, não obstante a autonomia constitucional e a relevância dos julgamentos proferidos pelas Cortes de Contas, reiteradamente tem afirmado a autonomia da Lei 8.429, como dito, em relação às eventuais aprovações ou rejeições de contas aqui. Aquele precedente que eu comentei aqui, o julgamento da segunda turma, de Boa Vista, é o recurso especial 1.124.577, e que assim ficou estatuído, estando a petição inicial e a própria perícia assentada nos fatos, nos elementos de convicção e também nas conclusões extraídas do processo de tomada de contas especial e do primeiro acórdão proferido pelo Tribunal de Contas da União, a posterior reforma deste julgado pelo TCU, em um novo acórdão da mesma Corte de Contas, reconhecendo até mesmo a ausência de dolo por parte da ré, fato novo, enseja a improcedência da ação de improbidade administrativa, disse o ministro César Rocha, nesse 1.124.577. Com todo respeito aos acórdãos todos citados aqui, alguns de minha lavra, em que eu omiti a autoria, em defesa própria, é claro, mas há um julgado da primeira turma, do ministro Teori Zavascki, que é muito emblemático, porque eu sempre digo que a atividade judicial exercida, sobretudo no âmbito de um tribunal como o Superior Tribunal de Justiça, nós temos que ter, eu não sei em qual ordem mais, eu dizia capacidade técnica, julgar com celeridade e coragem. Eu não sei agora se inverte, porque necessariamente a nossa Corte não recebe, sempre que os advogados e advogadas estão no meu gabinete, eu recebo sempre lá, à tarde e à noite, para conversar, e com o advogado começa: ministro, olha, o meu caso é muito simples, não vou conhecer o seu recurso. Porque se é simples, eu não encontrei nenhum recurso simples aqui no STJ. Você pode encontrar recursos de R$100 mil ou recursos de 16 bilhões de reais, mas você não encontra nenhum recurso simples aqui no STJ. Já houve casos em que um colega na bancada, só para desanuviar, o colega na bancada disse, ministro Mauro, olha, sabe, Vossa Excelência, eu não concordo com esse ponto de vista de Vossa Excelência, na matéria tributária. ICMS, Serafim. E aí ele disse, mas eu vou acompanhar Vossa Excelência, já que são 14 mil reais só que a Fazenda vai perder, mas vou ressalvar meu ponto de vista. Eu disse, não faça isso. Não faça isso, porque eu vou lhe cobrar, logo eu vou lhe cobrar como me acompanhando nesse julgamento e acompanhando minha tese. Mas eu vou diretamente dar conhecimento aos senhores do recurso especial 827.445. Vocês já devem ter ouvido falar, já tem muitos anos isso.
do tal escândalo do lixo de São Paulo. Em suma, e aí é uma demonstração inequívoca do que eu vou dizer aqui, da evolução que já houve por parte dos Ministérios Públicos Estadual e Federal nesse campo da improbidade administrativa, da persecução de atos ímprobos neste país, é este caso emblemático. Imagine os senhores que de um contrato de coleta e varreção do lixo na capital de São Paulo, ele gerou 15 termos aditivos. 15 termos aditivos. E quando o 15º termo aditivo foi assinado, o Ministério Público de São Paulo entra com a ação de improbidade administrativa para avaliar todos os 15 termos aditivos. Mas, pasmem, entrou com uma ação civil pública para cada termo aditivo, de um contrato único. Essas ações foram carreadas para 15 varas distintas. As apelações dessas sentenças subiram para câmaras julgadoras do maior tribunal deste país, que é o de São Paulo, tem 358 desembargadores. Cada desembargador, cada câmara julgou esse processo diferentemente. O cerne da questão é quase um só. O STJ já julgou 4 desses processos. 2 na primeira turma e 2 na segunda turma. Em 2, os recursos foram providos, em sua maioria. Em 2, não foram providos. Negou-se provimento ao recurso. Mas neste recurso especial, o 827.445, em que ficou o relator para o acórdão, relator vencido, o ministro Luiz Fux, e relator para o acórdão, o ministro Teoriz Albino Zavascki, qual era a situação fática deste caso concreto, deste termo aditivo? E que me parece, procedimento esse que foi repetido em todos os outros 15 termos aditivos. Senhores conselheiros, senhores membros do MP de Contas aqui. O prefeito de São Paulo, antes de assinar o termo aditivo, ele pediu para ouvir todos os órgãos de controle interno da administração da Prefeitura de São Paulo. Após o que, ele remeteu esses autos ao Tribunal de Contas de São Paulo, do município de São Paulo, que passou pelo MP de Contas, pela auditoria, e o tribunal disse: pode assinar. Retornam-se os autos ao gestor. Ele assinou, sufragado nos pareceres técnicos, dentre os quais da Corte de Contas, que iria examinar as contas dele. O ministro Zavascki, eu vou ler a ementa e deixarei aqui o julgado com o Érico para ele passar depois aos senhores. Assim lavrou a ementa. A ação de improbidade administrativa de matriz constitucional tem natureza especialíssima, qualificada pela singularidade de seu objeto, que é o de aplicar penalidades a administradores ímprobos e a outras pessoas, físicas ou jurídicas, que com eles se acumpliciam para atuar contra a administração ou que se beneficiam com o ato de improbidade. Portanto, se trata de uma ação de caráter repressivo, semelhante à ação penal, diferente das outras ações com matriz constitucional, como a ação popular, cujo objeto típico é de natureza essencialmente desconstitutiva, a ação civil pública para a tutela do patrimônio público, cujo objeto típico é de natureza preventiva, desconstitutiva ou reparatória. Não se pode confundir ilegalidade com improbidade. O ministro Teori, na sessão e na primeira turma, sempre se bateu com essa assertiva. A improbidade é ilegalidade qualificada, tipificada, pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Por isso mesmo,
a jurisprudência dominante no STJ considera indispensável para a caracterização da improbidade que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11, ou pelo menos culposa, nas do artigo 10, e citou o precedente. É razoável presumir, notem bem, é razoável presumir vício de conduta do agente público que pratica um ato contrário ao que for recomendado pelos órgãos técnicos, por pareceres jurídicos ou pelo Tribunal de Contas. Mas não é razoável que se reconheça ou presuma esse vício justamente na conduta oposta, de ter agido segundo aquelas manifestações ou de não ter promovido a revisão dos atos praticados, como nelas recomendado, ainda mais se não há dúvida quanto à lisura dos pareceres ou à idoneidade de quem os prolatou. Nesses casos, não tendo havido conduta movida por imprudência, imperícia ou negligência, não há culpa e muito menos improbidade. A ilegitimidade do ato, se houver, estará sujeita à sanção de outra natureza, estranha ao âmbito da ação de improbidade. Recurso especial do Ministério Público parcialmente provido e demais recursos providos. Os debates acalorados aqui, o ministro Teori, ao lançar primeiramente um voto divergente oral e motivou o pedido de vista dos 5 ministros, dos outros 4 ministros, 3 ministros, porque o ministro Fux já trazia o voto naquela sentada, ele indagara ao relator: ministro Luiz Fux, os conselheiros do Tribunal de Contas estão nessa ação? Respondem a essa ação também por improbidade? Disse, não, sim. É o que eu queria ouvir. Porque, se assim não estão, não há contra eles nenhuma pecha, ou contra o julgamento deles nenhuma pecha de vício, sequer, que dirá de ato ímprobo. Como nós poderíamos sufragar a tese de afastar o elemento subjetivo ou dizer que houve dolo em uma conduta em que o gestor público embasou-se tecnicamente em pareceres internos e externos de controle de suas contas. Esta, hoje, é a posição que, sempre que o Superior Tribunal de Justiça se depara com um acórdão em que ele pode fazer esse tipo de sindicância, ou seja, esses acórdãos são imensos, de 50 laudas, só a ementa tem 10 laudas, é assim, esses acórdãos desse escândalo do lixo de São Paulo. Nós tivemos um deles julgado por mim, na turma em que fiquei vencedor, por maioria, era diferente, ou seja, era o tribunal especificamente botou planilhas no acórdão que demonstrava que não teria havido, naquele termo aditivo, prejuízo ao erário algum, o serviço havia sido prestado e, tecnicamente, o Tribunal de São Paulo, neste acórdão, já adiantava essa tese que o ministro Teori sufragou na primeira turma, que o gestor público havia se louvado em pareceres de ordem técnica. Minhas senhoras e meus senhores, eu teria outros temas para falar, mas não quero cansá-los. Eu queria, aqui há colegas meus, procuradores de contas, que estavam lá nas Alagoas, recentemente, num congresso do Ministério Público de Contas, em que eu, ao encerrar, trouxe um causo muito bem contado por um conselheiro desta casa de sempre, o conselheiro Lisandro Garcia Gomes, na sua obra Histórias, Verdades e Mentiras, etc., em que Sua Excelência, um homem de uma cultura extraordinária, de uma facilidade de se expressar, sobretudo no que pertine ao nosso amazonês, reportou um fato de um gestor da nossa terra, que eu falava ainda há pouco com o conselheiro Armando, que bem o conheceu, o conselheiro Arlindo também conheceu, e é um homem que registrou sua passagem na vida pública do Amazonas como um homem de reputação inatacável, um homem seríssimo, tão sério, tão honesto e tão pragmático que
a comunidade toda, meus pais eram vizinhos dele na Doutor Moreira, meu avô materno era vizinho dele na Rua Doutor Moreira, no centro da cidade, que era o governador Leopoldo Amorim da Silva Neves, o nosso pudico, que tão querido ele era e tão respeitado ele era, e a marca registrada dele era a honestidade e a probidade. E o caso que eu vou contar aqui, que está nessa obra, eu aconselho que leiam, do conselheiro Lisandro, ele bem expressa a evolução que este país sofreu de lá para cá. O governador Leopoldo Neves, ele foi eleito em 1947. Naquela época, pós-Getúlio, levantando a democracia de novo, e tamanha era a respeitabilidade deste homem, foi prefeito de Parintins também, que ele conseguiu a proeza da UDN, que era quem queria o fígado do Getúlio o tempo todo, se unir ao PTB, e ele foi eleito pelos dois partidos aqui. Josué pode censurar se eu estiver falando alguma coisa errada, porque Vossa Excelência é um repositório da história política desse Estado, mas eu estou caminhando bem até aqui, eu acho. Mas ele foi eleito governador do Estado. Mas antes disso, lá em Parintins, ele nas conversas que antecediam a eleição dele, ele procurou vários parintinenses, enfim, e procurou um dos líderes lá em que salvo engano, o escritor, o conselheiro Lisandro, ele deu o nome de Jaime a essa pessoa. E ele procurou o Jaime, que era um líder comunitário, e pede-lhe apoio político. E o seu Jaime, muito constrangido, falou das necessidades que estava passando, desempregado, uma recessão danada, e os filhos passando fome, enfim. E o governador Pudico disse assim: olha, não se preocupe, se eu for eleito, eu vou nomeá-lo meu assessor. O senhor vai trabalhar comigo. E o Jaime se empenhou na comunidade parintinense toda e dizem que conseguiu muitos votos para o governador Pudico. O governador Pudico eleito, né? Vem aquela ansiedade natural, né? Quem é de Parintins ou já morou lá sabe a beleza dos causos daquela terra, e não vinha um telex, um telégrafo, nada. Passou uma semana, 15 dias, um mês, e aí o pessoal todo, que ele já sabia que havia aquela promessa ao Jaime, começou a gozação, né? Como é que é? Vai sair? Não, ele está tomando pé da situação, está arrumando a casa. E aí, nas palavras do conselheiro Lisandro de novo, ele procura o PA Glaucio Gonçalves e aquele grande tuxal aparentinense, ele disse: não, olha, é melhor ter um contato pessoal com o governador. Ajudaram o Jaime vem para a capital, pega o Recreio, sobe o rio, vem para cá, se hospeda numa pensão perto na Praça do Remédio, ali. Acho que Dona Guiomar passou o terno dele, um SSHJ surrado, que era o último que ele tinha, e no dia seguinte ele pega o bonde, Caixeirinho, alguma coisa, desce na porta do Palácio, Rio Negro, reluta algumas vezes para ter coragem de entrar no Palácio, mas naquela época, 1947, o governador não tinha lá muitas dificuldades, e recebia quase todo mundo. E ele entra no Palácio, muito constrangido, a secretária o recebe, e diz: olha, eu vim falar com o governador, diga a ele que é o Jaime de Parintins. E 10 minutos ele ouve a voz do governador, o governador chega: Jaime, que prazer imenso em revê-lo, é uma honra tê-lo aqui, não esqueci de você. Daí ele já ficou mais alegre, disse: governador, é mesmo? Eu vim aqui falar com o senhor. Não, já está resolvido. Calógeras, que era o chefe da Casa Civil dele, sou Calógeras, nomeia, prepara um ato para eu assinar aqui, nomeando o Jaime meu assessor. E o Jaime todo alegre: traz o café para a gente aqui, água, enquanto ele vai preparar o ato. Então Calógeras sai, volta no ouvido do governador e fala ao governador: governador, mas não há nenhum cargo vago no Palácio.
Não, cria algum. Não há nenhum cargo vago no Palácio. Agora, para provimento. Não, cria algum. Governador, não há. Então anote aí, pianista do Palácio Rio Negro. Aí pensou que a loja foi no ouvido deles, mas governador, o Palácio não tem piano. Não, piano vem depois. Piano vem depois. Então, isso em momento algum inodou a bela história do nosso Pudico, quando governador do Estado. Mas era essa mentalidade lá atrás, a começar nossa, dos que estão fora do palácio, dos palácios, é que com certeza o nosso tribunal cultiva a mudança. É saber, a administração pública não pode ser convertida num ato de extrema periculosidade. A administração pública é a administração pública, e quem administrou a coisa pública sabe das dificuldades inerentes a esse exercício. Mas, necessariamente, nós temos que acurar e apurar ainda mais a nossa forma de bem julgar quando houver o alcance, quando houver a locupretação pessoal ou quando houver violação a princípios, mas dentro de balizas democráticas do Estado de Direito deste país, sob pena de, com a coragem, o zelo, modéstia à parte, do direito público julgado no Superior Tribunal de Justiça, nós temos que dar os rumos, sempre que possíveis, necessários à aplicação cada vez mais bem consentânea e rigorosa da lei de improbidade administrativa. Eu quero, sensibilizado, agradecer mais uma vez ao convite que foi feito pelo presidente da Corte, conselheiro Josué Cláudio Souza Filho, e do eminente conselheiro e querido amigo também, Érico Xavier de Terres Silva, dos senhoras e senhores conselheiros de ontem e de hoje desta casa, senhores procuradores e auditores, servidores desta casa. Eu tive o prazer e a satisfação de ter, na minha assessoria, pelos cargos que eu ocupei aqui no Executivo e no Ministério Público, membros do quadro de servidores qualificadíssimos desta casa, e os homenageio. E, enfim, eu quero dizer aos senhores, para encerrar, que, para mim, é sempre uma satisfação imensa voltar à minha taba, voltar à minha terra. É uma pena que, desta vez, eu não vou poder pegar canoa para tirar a Inhaca no Rio Negro. Mas, isso logo voltarei aqui para cumprir esse ritual que eu sempre faço aqui, de, sempre que estar na minha terra, me deleitar das boas energias, a começar pela energia que vocês todos me transmitem. Tenho a convicção absoluta de que o único objetivo de vida que tenho é necessariamente cumprir e fazer cumprir a lei e a Constituição deste país. Muito obrigado. Vossa Excelência, deputado Josué Neto, como presidente da Assembleia, em particular ao senhor, pela humildade, pela forma carinhosa, prestígio, pelo relacionamento institucional, governador José Melo, citar todos os presentes nesta mesa e, já com vossas autorizações e em nome de todos, convidar o eminente diretor da coordenador da Escola de Contas e o nosso diretor, professor Alisson Arueira, para, junto comigo, de entregarmos essa placa, já que as medalhas Mauro Campos já recebeu todas. Então, esta placa é uma série que se inicia agora. Com licença. Muito obrigado.
Senhores prefeitos, o presidente da associação pede, através desta corte, e nós os convidamos para que estejam conosco amanhã aqui às 9h30 para uma reunião. Tantos nomes deixei de citar, mas não poderia, doutor Lupercino de Sá Nogueira, de não citar o vosso, né, que vem acompanhado da doutora Silvia Tuma, um casal intelectualizado e bonito e elegante sobremodo. Muito obrigado a todos. Uma honra que se renova essa corte tê-los aqui. Bom dia. Está encerrada a sessão.